Eu, eu me considero que eu sempre fui cristão. Eu não nasci num lar cristão evangélico, mas cristão católico, né? Assíduo na igreja, com todos os dogmas lá, fazendo a primeira comunhão, crisma. E durante a minha crisma, no período da crisma, eu já tocava os louvores na missa, com meu irmão. Violão? Isso, violão, eu e meu irmão. A gente ia fazer... Você aprendeu bem novo, então? Isso, porque o meu pai, né, ensinou a gente novo, né? A gente é autodidata, né? Eu e meu irmão. O pastor legal. Isaac, também, que é músico. E aí, meu pai, para não gastar dinheiro com música, ele fez a gente aprender os instrumentos. Então, Mas ele toca, seu pai? não, meu pai é falecido, já vai 5 anos. Sim. Então, mas foi um dom dos filhos. Foi um dom que ele ativou em nós, né? Oh, que legal. E aí, isso a gente começou a brincar de banda em casa e, como a gente ia na missa, começamos a fazer o louvor na missa. E nesse período, ali, 93, 92, a 95, estava acontecendo um avivamento carismático, né? É. E aí eu fui nesses eventos do avivamento carismático e eu gostei do jeito que os caras se moviam, né? Mais animado. Era animado, era fervoroso. Eu sou sanguíneo, né? Então todo sanguíneo gosta de coisa mais vibrante. Mais vibrante. E aí eu nessa que eu fui, eu vi eles falando em línguas estranhas. E eu via que eu lia a Bíblia, e aí em Atos 8 falava que eles falavam em novas línguas. Eu falei, será que é essa... E quando eu perguntei para o padre, que era, na época, o nosso... que conduzia a gente, nossa, eu fui praticamente excomungado. Na Igreja Católica tem isso aí, né? Tem também na Igreja Católica católicos renovados e os tradicionais. Isso, tem os carismáticos, né? Que são os renovados, que falam em línguas e tudo mais, creem no poder e no mover do Espírito Santo. Nos dons espirituais. E para que fique claro, aqui eu amo os católicos, eu não tenho essa coisa, eu creio no estilo de vida, não creio em religião. A religião ela não aproxima ninguém de Deus, pelo contrário. Eu vejo que a religião ela afasta mais as pessoas de Deus do que aproxima. Então, eu creio num estilo de vida, eu creio numa aplicação da palavra prática, né? É. Então, só para voltar com o meu início, aí numa dessas que eu fui, eu gostei, eu falei, pô, eu quero falar essa língua estranha aí, como é que é esse negócio? Ah, você precisa se dedicar, fazer jejum e tal, e ó, a gente fala assim, tipo, labalalaia, uma coisa assim, né? E eu fui para casa com o meu coração impactado. E numa dessas que eu estava na missa novamente, o Espírito Santo me visitou ali. Eu só chorava, eu não conseguia falar outra coisa. Eu fiquei uma semana impactado. E ninguém sabia o que era que estava acontecendo. Mas falando em língua ou chorando só? Chorando, sentindo uma sensibilidade muito forte. Presença de Deus. Isso, a presença. A presença estava ali. Então eu já estava preparado, né? E os meus pais na fé... Você explica que era sede já, mesmo sendo era criança? Era fome, isso. Era fome. A fome, a sede... E eu sempre fui um caçador de Deus. Por isso que eu digo que eu me considero cristão desde sempre, porque meus pais frequentavam outras vertentes da religião, né? De religiões, e eu não me sentia bem lá. Mas eu me sentia bem falando de Deus, eu me sentia bem nessa questão da sensibilidade espiritual. E a gente vai falar mais de outras coisas aqui na questão do sobrenatural, que a gente precisa falar, as pessoas precisam saber disso. Verdade. Porque... E aí, isso, pastor, me deu... Eu fiquei com... A gente fala que a terra estava fofada, estava pronta para se manifestar ali, né? E outra coisa muito interessante, que os meus pais na fé que me preparou são coreanos. Coreanos? Isso, são Igreja Presbiteriana Coreana, Betânia. Eles já faziam um evangelismo perto da minha casa. E nessa minha mãe... falava, o Anderson chora no quarto, ele tá depressivo, não sei o que tá acontecendo, esse menino ele chega do trabalho, fica lá chorando, ele não faz mais nada, só... E não é que eu ficava chorando, eu tava quebrantado. É aquilo que o senhor falou, é a fome. É a fome. Falei, o que tá acontecendo comigo? Você nem sabia explicar, nem a família entendia. E não tinha quem explicasse isso. Naquela época. Eu acho que até hoje, dependendo do lugar. Dependendo do lugar. Né? Tem muitos que passam por isso, que vão aprendendo sozinho. Eu fui aprendendo sozinho. Foi Deus que foi mostrando. E aí ele chegou em mim, esse pastor chegou em mim e falou, Anderson, ele com um sotaque coreano, isso você sentindo,
Espírito Santo, você. Aí eu cru de tudo, né? E falei, mas Espírito Santo é o meu sobrenome. Meu sobrenome é Anderson Vieira do Espírito Santo. Ah, é? É. Eu brinco muito com isso, né, pastor? Porque não tinha como fugir. Na minha casa era Espírito Santo, meu pai, e minha mãe da Paz. Eita. Maria da Paz do Espírito Santo. Não tinha como correr. Não tinha como correr. Deus ia pegar a gente de qualquer jeito. De qualquer jeito. Aí e ele falou, esse Espírito Santo você sensível. E se ele falasse a palavra Deus, Jesus ou Espírito Santo, eu me acabava de chorar. E meu pai, esse menino tá doente, esse menino, o que tá acontecendo com ele? O menino é todo feliz e tá aí. Mas assim, é aquela coisa, é a experiência de impacto, de conversão que eu tive que transformou minha vida.